Nós iremos entregar o estudo de hoje, em nome de Jesus. Estamos iniciando o estudo de Apocalipse. Eu falo iniciando porque estamos na parte da carta às igrejas e tem muita coisa ainda para a gente estudar, aprender, e eu creio que Deus ele vai nos abençoar. Então receba aí o estudo em nome de Jesus. Para quem está vindo hoje, nós estamos no estudo de Apocalipse e tem muita coisa para a gente aprender. Irmãos, ontem eu estava dando uma revisada nos estudos, olhando, estudando novamente, e nós vamos aprender bastante coisa. Você pode falar assim: pastor, mas eu já fiz o estudo do Apocalipse. Mas eu digo para você que nós vamos estar aprendendo coisas que talvez você nunca aprendeu sobre o livro de Apocalipse, em nome de Jesus. Amém? Depois nós vamos entrar numa forma mais detalhada. Eu creio que vai ser bênção para a nossa vida. Glória a Deus, irmãos. Hoje estamos iremos falar da quinta igreja, né? Quinta parte aqui, que é a igreja de Sardes. E eu creio que o Espírito Santo de Deus vai falar muito ao nosso coração. Eu estava ali antes de entrar, e é tão maravilhoso que a mensagem, os louvores e a mensagem de hoje tem tudo a ver aqui, e eu creio que Deus ele vai agir no nosso meio para abençoar a nossa vida em nome de Jesus. Amém? Todos receberam aí o estudo em nome de Jesus? Glória a Deus. Então vamos iniciar aqui. As 7 cartas às 7 igrejas do Apocalipse, parte 5. As cartas foram escritas para as 7 igrejas da Ásia. Elas representam a igreja em todos os tempos, mas também pode ser lida individualmente por cada pessoa. Elas mostram as falhas, as qualidades e passam orientações. A carta sempre é dirigida ao representante da igreja. Quase sempre as cartas iniciam com um elogio, em seguida apresentam o pecado da igreja, depois vem a advertência, as recomendações e promessas para a mesma. Jesus se apresenta como aquele que anda entre os 7 candeeiros. Eles representam as 7 igrejas. Carta à igreja de Sardes. Então vamos estar estudando. Caleb, se puder diminuir um pouco aqui o retorno, está muito alto, por favor. Carta à igreja de Sardes, está ótimo, ficou bom, obrigado, Caleb. Carta à igreja de Sardes, Apocalipse capítulo 3, versículo 1 ao 6 diz: e ao anjo da igreja que está em Sardes escreve: isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tens nome de que vives, e estás como, irmãos, morto. Sê vigilante e confirma os restantes que estão para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de quem? De Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda, e arrepende-te. E se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que horas sobre ti virei. Mas também tens em Sardes algumas poucas pessoas que não contaminaram, que, irmãos, as suas vestes, e comigo andarão de que, irmãos? De branco. Olha que coisa maravilhosa. Porquanto são dignas disso. O que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma arriscarei o seu nome do livro da vida.
e confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz a quem? Às igrejas. Olha que coisa, irmãos, nós vamos estar aprendendo hoje que olha a importância de nós termos o Espírito Santo de Deus na nossa vida. Esta igreja, a igreja de Sardes, ela era uma igreja que ela não tinha ali aqueles pecados, que muitas das vezes a pessoa vai olhar, quando nós vimos as igrejas anteriores, a igreja de Tiatira, ela não tinha esses pecados de aparente, quer dizer, não era exposto o pecado desta igreja. Quem olhava para esta igreja parecia ser uma igreja o quê? Perfeita, quer dizer, era como se fosse um sepulcro caiado. Quando nós olhamos para um sepulcro, o que adianta, por exemplo, muitas das vezes a pessoa vai no cemitério, ela olha o sepulcro, ela vê, ele pode estar bonito por fora, mas o que tem dentro daquele sepulcro? Quer dizer, o que tem ali dentro daquela imagem que nós estamos vendo bonita, ou seja, aquilo ali que aparentemente aos nossos olhos parece ser bonito. Então, dentro daquilo ali não tem nada, irmãos. E a palavra de Deus fala que esta igreja, ela tinha nome de quem estava vivo. Olha que situação, irmãos. Ela tinha nome de quem estava vivo, mas na verdade ela estava o quê? Morta. Porque o que traz a vida para nós, irmãos, é o Espírito Santo de Deus. Então é Ele que traz a vida. Uma pessoa sem Deus, irmãos, uma pessoa sem o Espírito Santo de Deus, ela é uma pessoa o quê? Morta. Eu falava esses dias na live com o pastor Rodrigo. Quem lembra do pastor Rodrigo? Inclusive em dezembro, tomara que dê tudo certo para ele vir aqui com a gente, participar aqui, fazer um culto. Falei para ele que nós temos que marcar uma vigília. Amém? Se marcar uma vigília, você vem ou não? Em nome de Jesus, né? Mas eu creio que Deus vai abençoar em nome de Jesus. Então nós falávamos ali naquela live sobre os frutos do Espírito Santo de Deus. Quer dizer, nós precisamos ter esses frutos, irmãos. E quando a pessoa ela não tem o Espírito Santo de Deus, você pode observar que a pessoa ela é apagada. A pessoa ela é uma pessoa morta. Você olha para a pessoa, quer dizer, ela não tem vida, ela não tem cor. Por quê? Porque o Espírito Santo de Deus, ele traz a vida para a gente. E nós estamos falando, irmãos, de uma igreja. Quer dizer, nós não estamos falando de alguém que está no mundo, alguém que está no pecado, alguém que está no erro. Não, nós estamos falando de uma igreja. Quer dizer, nós estamos falando de alguém que não conhece a Deus, não. Nós estamos falando aqui hoje de uma igreja, uma carta que foi dirigida para a igreja de Sardes. Quer dizer, ela era uma igreja que aparentemente, por exemplo, quem olhava aquela igreja com uma Bíblia, aos domingos indo para a igreja, participando dos cultos, quer dizer, quem olhava já imaginava, poxa, aquela igreja, mas não tinha vida. E é isso que nós precisamos, irmãos, tomar o cuidado. Eu não preciso apenas aparentar ser uma igreja, eu preciso ser igreja. Então não adianta apenas eu aparentar ser um cristão. Eu aparento ser um cristão, quem olha para mim sabe que eu sou crente. Não adianta apenas essa aparência, eu preciso viver isso em nome de Jesus, amém? Vamos continuar aí lendo o nosso estudo em nome de Jesus. Sardes era uma igreja sem vida, e sem o que, irmãos? Alegria. Não fez diferença na sociedade, não incomodava o inimigo. Lembre-se, nós somos a igreja de quem? De Cristo. Temos que fazer a diferença na sociedade.
e incomodar o inimigo com a nossa conduta de vida, o que, irmãos? Correta. Eu mandei um áudio no nosso devocional de ontem. Quem ouviu o áudio que eu mandei? No nosso devocional. Para quem não faz parte do devocional e quiser entrar, depois você me manda uma mensagem que eu coloco você no nosso devocional. Ontem eu falava sobre o sal da terra. E a palavra de Deus, ela declara que a igreja, que somos nós somos o sal da onde? Da terra. Para que serve o sal? O sal, ele conserva o alimento. O sal é aquilo que dá o tempero no alimento. Então, o sal, ele tem, irmãos, a sua função. Ele tem a sua função. E quando nós olhamos para o sal, a gente sabe que o sal, ele precisa estar sempre na medida, o quê? Certa. Quer dizer, se ele passar da medida, já não fica bom. Então, nós como igreja, como cristãos também, nós precisamos entender isso em nome de Jesus. Quer dizer, nós somos o sal da terra, e o sal é o que dá sabor, é o que traz vida. Você já comeu comida sem sal? Sim ou não? Sim. E a maioria das vezes, ou seja, a comida, ela não é o quê? Boa. E às vezes o médico vai recomendar para a gente comer aquela comida sem sal, quer dizer, porque às vezes nós estamos debilitados com algum problema, ou talvez não podemos comer, devido a uma orientação médica. Mas esse sal aqui, irmãos, que nós estamos falando, ele fala da igreja, da palavra de Deus. Então aquela igreja era uma igreja que não tinha o quê? Sal. Quer dizer, não tinha sal, não tinha tempero, não tinha vida. Era uma igreja morta, era uma igreja que não tinha alegria, era uma igreja que não incomodava o inferno e que ela não fazia diferença nenhuma na sociedade. Quer dizer, tem muitas pessoas, irmãos, que a gente olha para ela, as pessoas olham para ela e nem sabem que ela é crente, nem sabem que ela é cristão. A gente não precisa andar com faixa na cabeça, com uma camisa, com versículo bíblico, não, irmãos. Mas eu acho que um pouco de conversa com a gente, a pessoa já vai saber. Quer dizer, a maneira que você se comporta, o seu dia a dia, as pessoas que convivem com você, será que nós temos esse tempero? Será que nós temos, irmãos, esse sal? Porque nós somos o sal da onde? Da terra. Quer dizer, será que eu sou essa pessoa sem vida, sem alegria, sem brilho? E quem é que traz isso, irmãos? É o Espírito Santo de Deus. Quer dizer, o Espírito Santo de Deus que traz para nós. Então esta igreja não incomodava, porque a conduta dela, irmãos, era igual de todo mundo. Quer dizer, era uma igreja que aceitava, quer dizer, que aprovava, muitas das vezes aquilo que não agradava a Deus e não fazia diferença nenhuma na sociedade. E tem muito crente assim, irmãos, tem muita gente, ou seja, que ela não faz diferença nenhuma na sociedade. Quer dizer, ele fala que é cristão, ele fala que serve a Deus, ele diz que ele congrega em uma igreja, ele diz que ele faz parte do corpo de Cristo, mas é sem vida, é morto, não tem espiritualidade. Quer dizer, as pessoas que convivem com ela não conseguem ver, ou seja, esse sal, essa presença de Deus, essa alegria, essa unção de Deus, que ela vem através do Espírito Santo de Deus. Continuando aí o nosso estudo, olha o que ele diz: numa população mundial de 7 bilhões, hoje já temos mais, 2 bilhões são o quê? Cristãos. Vivemos uma crise de qualidade de cristãos, porque desses 2 bilhões, quantos realmente são cristãos? A crise é antiga ao ponto de, nesta carta,
a igreja de Sardes, Jesus lamentar que muitos cristãos tinham nomes de cristãos vivos, mas eram cristãos o quê? Mortos. Quer dizer, olha para nós observarmos, irmãos, ou seja, quantos cristãos não existem hoje no mundo? Quantas igrejas? Quantas pessoas não se declaram cristãos? E a igreja de Sardes, quer dizer, há tanto tempo lá atrás que foi escrito, e se nós formos comparar hoje, a mesma crise que vinha lá de trás, ela continua presente em nossos dias. Quer dizer, tem cristão que tem nome de cristão, mas ele está o quê? Morto. Quer dizer, ele tem nome, ele congrega, ele vem, ele assiste os cultos, ele senta, mas do mesmo jeito que ele entra, ele sai. Do mesmo jeito. Tem gente, irmãos, que está há uma década na igreja. Tem gente que está há uma década na igreja. Aí a gente para examinar, na verdade a Bíblia diz: examine, pois o homem é a si mesmo. Aí eu tenho que examinar aonde eu mudei. Qual foi a mudança, qual foi a transformação na minha vida? Então, se não há, irmãos, mudança, tem alguma coisa o quê? Errada. Quer dizer, se não há mudança, se não há uma transformação, então alguma coisa está errada comigo. Será que é o pastor? Será que é a igreja? Quer dizer, é muito fácil a gente arrumar um culpado. É muito fácil a pessoa encontrar um culpado. Mas na verdade, irmãos, nós precisamos examinar a nós mesmos. Então aquela igreja, ela não tinha vida, irmãos. Aquela igreja não tinha vida, tinha nome. A Bíblia fala: olha, vocês têm nome, que estão vivos, mas na verdade vocês estão que mortos. Quer dizer, 2 bilhões de cristãos. Você acha que todos estão vivos? Será que todos estão vivos? E é por isso que a gente, irmãos, vê escândalos de pastor, de gente, ou seja, que está dentro da igreja, de gente que se declara cristão. Tem gente que, se você chegar para ela, falar assim: olha, eu sou crente, eu sou cristão, e eu quero fazer um negócio com você. A pessoa vai olhar e diz: ah, eu não faço negócio com crente não. Por quê? Porque já teve mau o quê? Testemunho. Já teve uma má experiência. A pessoa vai olhar, de cara você já vai falar, a pessoa já vai dizer: ah, então não. Quer dizer, não é que a pessoa tenha preconceito, é porque alguém já deu um mau o quê? Testemunho. Quer dizer, alguém que se declarou cristão, alguém que falou que era cristão, ou seja, teve ali uma má conduta. Então, nós, irmãos, como cristãos, nós precisamos ser pessoas o quê? Agradáveis. Você percebe que quando você come uma comida sem sal, você come com prazer a comida? Não, você come a comida sem sal, sem tempero, vai ter o mesmo sabor? Não vai. Então, por isso, nós precisamos entender que nós somos o sal da onde? Da terra. Quer dizer, eu preciso levar vida, sal é vida. Quer dizer, eu preciso ter esse tempero, eu preciso ter a presença de Deus na minha vida. Então não adianta apenas, irmãos, você vir à igreja. Não adianta apenas você falar que você faz parte do corpo. Você precisa entender que o corpo, ele é guiado por onde? Pela cabeça. Da onde vem o comando para o corpo? Da nossa cabeça. Quer dizer, é daqui, irmãos, da nossa cabeça. Cristo, ele é o cabeça da onde? Da igreja. Uma igreja jamais vai funcionar, irmãos, jamais, quer dizer, todo movimento que eu faço, quando você acorda, quando você deita, a direção vem da onde? Da nossa cabeça. Quer dizer, é ela que controla, é ela que domina o nosso corpo. Então, o Espírito Santo de Deus, irmãos, é quem dirige a igreja, é Ele que conduz a igreja, é Ele que guia os nossos passos, é Ele quem guia os nossos
caminhos. E se nós pararmos para observar, irmãos, as pessoas, elas estão com sede de Deus. Mas por que nós falamos, pastor, por que as pessoas estão com sede de Deus? Quem já viveu no mundo sabe do que eu estou falando. Eu já tive uma experiência fora da igreja, quer dizer, não conhecia Deus, não tinha temor de Deus, e a pessoa que está lá fora, irmãos, ela não está lá fora porque ela quer. A pessoa que está no mundo, que está aí perdida, ela não está porque ela quer. Sabe por quê? O pecado cansa. O pecado cansa. Chega uma hora, irmãos, que a pessoa diz assim: meu Deus, eu estou cansado dessa vida. Por que nós, eu não sei como foi a sua conversão, mas a minha se deu porque eu falei: Deus, se eu continuar assim, eu estou cansado dessa vida, eu não quero mais essa vida. Então, se de repente, irmãos, alguém que está lá fora, que está cansado dessa vida, porque o pecado cansa, quer dizer, a pessoa está cansada, não quero mais essa vida, não quero mais viver essa vida, uma vida de escravidão, uma vida que adoece a pessoa. Você pode perceber, tem dias que eu saio de casa, aos domingos, para vir à igreja, e eu fico pensando: meu Deus, como que é a vida das pessoas que não têm o Senhor? Quer dizer, que não separam um dia para o Senhor, para ir à tua casa, para se alimentar, para cultuar o Senhor, para adorar o Senhor. Quer dizer, a vida da pessoa, irmãos, ela passa a não ter sentido. E há muitas pessoas, irmãos, que vêm para a igreja e ainda perdem tempo. Quer dizer, a pessoa vem para a igreja, ela ouve a palavra, ela tem a oportunidade de se conectar com Deus, mas ela não se conecta com Deus. Quer dizer, ela não vem, ou seja, para buscar, para se encher da presença de quem? De Deus. Quando a Bíblia fala que nós somos o sal da terra, você já comeu uma comida muito salgada? Quem já comeu? Quando a gente come uma comida muito salgada, você precisa ter pelo menos 2 litros de água perto de você, né? Por quê? Porque vai dar muita o quê? Sede. Quer dizer, quando nós somos o sal, irmãos, da terra, logo nós teremos o quê? Pessoas sedentas próximas a nós. Quer dizer, pessoas que terão sede da palavra de quem? De Deus. As pessoas irão querer te ouvir. As pessoas irão querer sentar, irmãos, para ouvir. Mas só que o sal, ele precisa também estar na medida o quê? Certa. Porque a comida muito salgada também, você vai dizer assim: ah, pastor, esta comida aqui, infelizmente essa comida está muito salgada. E o que nós como cristãos, irmãos, precisamos aprender? Nós não podemos ser fanáticos. Nós não podemos ser fanático. A pessoa não pode ser fanática, a pessoa ela não pode ser religioso. O religioso só ele está certo, ele condena, ele critica, ele aponta o pecado. O religioso ele faz isso. Agora, quando ele é o sal da terra, não, ele traz vida, ele traz esperança, ele traz salvação, ele traz alegria para aquela pessoa. A pessoa está para baixo, irmãos, escravizada no pecado, doente, enferma, a pessoa está perdida, desorientada, quer dizer, as pessoas, todo mundo critica ela. Aí você vem, você é o sal da terra, você dá uma palavra para aquela pessoa, você levanta aquela pessoa com aquela palavra, quer dizer, você traz àquela pessoa o quê? A esperança. Jesus não chamou a gente para condenar o mundo, irmãos. Jesus nos chamou para levar o sal, porque através deste sal que é a palavra de Deus, a vida desta pessoa seja o quê? Edificada.
Então, muitas das vezes nós precisamos observar, irmãos, que há um propósito de Deus na nossa vida. Mas se nós não formos o sal, a Bíblia já diz que o sal, ele tem a sua função. E se ele não exercer a sua função, ele não presta para nada. Quer dizer, imagine, irmãos, eu sou o sal, nós somos o sal, mas se não soubermos exercer a nossa função, seremos apenas um sepulcro caiado. Eu tenho o nome de crente, eu tenho o nome de cristão, mas na verdade eu não sou cristão coisa nenhuma. Por quê? Porque a minha ação, a minha atitude, o meu comportamento, eu não evangelizo, eu não prego, eu não falo de Jesus. As pessoas que estão perto de mim nunca ouviram uma palavra, nunca ouviram uma pregação. Que tipo de sal nós somos? Ah, mas eu não sou pastor não, pastor. A Bíblia não fala para ir o pastor, a Bíblia diz, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda o quê? Criatura. Mas lembre-se de uma coisa, irmãos, as pessoas só irão nos ouvir se nós dermos um bom testemunho. Ninguém para, irmãos, para ouvir quem dá mau testemunho. Infelizmente tem gente que ainda ouve quem dá mau testemunho. Tem um monte de pastor, de igreja aí, que casamento tudo bagunçado, família toda destruída, e as pessoas estão lá ouvindo. Quer dizer, a vida da pessoa toda embaraçada, e aí a pessoa está ali. O que essa pessoa vai ter para me dar? Quer dizer, o que ela vai ter para me oferecer? Então nós precisamos, irmãos, ser igreja. Nós precisamos ser o sal da onde? Da terra. Então o sal, ele tempera, o sal, ele traz sabor, o sal, ele muda o ambiente que nós estamos. Então quando você é o sal, quando você chega, a Bíblia fala que nós somos o sal e a luz da onde? Do mundo. Quer dizer, quando você chega, você muda o ambiente. Pastor, o ambiente onde eu trabalho é pesado, pastor, mas eu sou sal, eu sou luz, eu vou mudar o ambiente. Mas por que eu vou mudar o ambiente? Porque o Espírito Santo de Deus está sobre mim, a unção de Deus está sobre a minha vida, e aonde nós colocarmos, irmãos, a planta dos nossos pés, ali será o que? Abençoado. A Bíblia diz, onde superabundou o pecado, superabundará o que? A graça de Deus. Quer dizer, eu coloco o meu pé ali naquele lugar, não importa se o ambiente é pesado, não importa se as pessoas são incrédulas, ah pastor, ninguém é cristão, ninguém serve a Deus, pastor, o senhor precisa ver o lugar onde eu trabalho, onde eu convivo. Então se Deus me colocou lá, é para ser o sal, é para ser a luz, é para mudar aquele ambiente, é para impactar a vida das pessoas, não é para condenar, não é para apontar o dedo para a religião da pessoa, criticar a pessoa, lançar a pessoa no inferno, porque tem gente, irmãos, que ele tem o sal, ele só não sabe usar na medida certa. Se você colocar muito sal na comida, estragou a comida, e se você também não colocar sal, senão a comida não vai ter o que? Sabor. Então tudo é na medida certa, irmãos. Eu tenho que medir as minhas palavras, eu tenho que ser guiado pelo Espírito Santo, eu tenho que ser dirigido pelo Espírito Santo de Deus. Pastor, por que a minha família não ouve? Será que não está com muito sal? Por que minha família não ouve? Por que os meus filhos não ouvem? Por que quem está em minha volta não ouve? Aí você precisa ver. Quer dizer, será que eu estou usando o sal na medida certa? Nós precisamos, irmãos, ter esse equilíbrio. E quem é que dá a nós? É o Espírito Santo de Deus. Vamos continuar lendo aqui o nosso estudo. A igreja naquela região precisava do Espírito Santo e de sua manifestação. O fruto do Espírito estava desaparecido. A igreja era como um sepulcro caiado.
Mateus 23, versículo 27 diz: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem o que, irmãos? Formosos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda o que? Imundície. A igreja tinha fama de viva, só que não tinha o que? O Espírito de Deus, nem seus frutos. Irmãos, presta atenção nisso aqui. Pastor, quando que eu sei que uma igreja, que alguém é cheio do Espírito Santo? Ah, pastor, quando ele fala em línguas. Não. Falar em línguas é um dom do Espírito Santo, que Deus pode me dar se Ele quiser, ou não, é Ele que dá. Falar em línguas, irmãos, é um dom que nós precisamos buscar. Uma das coisas que eu aprendi na igreja, o que eu mais queria era o dom de falar em línguas. A Bíblia fala que Paulo diz, nós devemos orar e buscar, ou seja, os melhores dons. Então nós precisamos buscar os melhores dons. Mas só que o dom, irmãos, o talento, o dom que Deus nos dá, ele é importante para nós. Mas só o que vai fazer a diferença são os frutos. Quando é que nós conhecemos que alguém é cheio do Espírito Santo de Deus, pastor? Quando a gente vê os frutos. Não é falar em línguas, não é orar aqui agora, vem aqui todo mundo que está enfermo, o dom da cura, a unção da cura está sobre mim, expulsar o demônio, curar todo mundo. Glória a Deus, irmãos, é os dons, Deus me usando, Deus operando maravilhas, glória a Deus. Mas o que faz a diferença, o que vai impactar uma igreja, o que vai, irmãos, mudar o destino, o rumo da nossa nação, é nós sermos igreja. Imagina esses 2 bilhões de cristãos sendo igreja. Imagina esses 2 bilhões de cristãos sendo sal da terra. Imagina isso, irmãos. Você pode ter a certeza, irmãos, que quando um pastor, quando uma igreja, ela é morta, quando um pastor cai, quando há um escândalo, eu fico muito triste, irmãos. Mas por que a gente fica triste? Porque ele vai arrastar uma multidão para o inferno. Ele vai levar um monte com ele, irmãos. Você pode ter certeza que se hoje eu cair, amanhã poucas pessoas virão aqui para ouvir. Poucas pessoas irão estar aqui participando. Então nós precisamos, irmãos, ser o sal da onde? Da terra. Nós precisamos ser a luz do mundo. A igreja tinha fama, quer dizer, de uma igreja viva, mas ela não tinha o Espírito Santo de Deus. Porque quando nós temos o Espírito Santo, logo nós teremos o quê? Os frutos. Quais são eles? A fé, o amor, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a temperança. Quer dizer, nós vamos ter os 9 frutos, irmãos: a paz, a longanimidade, a bondade. Então, quando nós olhamos para uma igreja, para alguém, eu não vejo que alguém, irmãos, é cheio do Espírito Santo pelos dons que ela tem. Então uma coisa você tem que fazer diferença: dons é uma coisa e fruto do Espírito Santo é outra diferente. A igreja de Corinto, ela tinha todos os dons. O que ela não tinha, pastor? Os frutos. A igreja de Corinto tinha todos os dons, mas eles não tinham os frutos.
E uma coisa, irmãos, precisa andar junto. Quer dizer, eu quero teus dons, mas Deus, eu quero também teus frutos. Eu quero teus dois, os dons e os frutos. Porque se nós tivermos, irmãos, os dons e os frutos, vai ser aquele sal na medida certa. Quer dizer, o tempero certo, o momento certo. Então, não viva pela aparência, irmãos, não olhe para alguém, para a igreja, o pastor é muito de Deus, aquela pastora, aquele missionário, olha o que ele faz, olha a capa. Nós precisamos olhar o que? O interior da pessoa. Tem gente, irmãos, que olha só o que? A capa. O que tem de gente iludida hoje, que olha na internet, que olha nas redes sociais, ela vê o que? A capa. Aí ela vai pela capa. Você pode observar, por exemplo, no YouTube hoje. O que faz você clicar no botão e assistir um vídeo no YouTube? A capa. As pessoas, elas fazem, quem trabalha com marketing digital sabe, quer dizer, ela usa a capa, e a capa tem que te chamar a atenção. E eu até clico, às vezes, quando eu olho a capa, vejo, poxa, esse título aqui, o nome, a capa é boa, e eu clico. Mas se eu vejo que o conteúdo não é bom, logo eu já não assisto mais. Quer dizer, a capa, irmãos, é isso que muitas das vezes nós, às vezes, olhamos apenas o quê? A capa, aquilo que eu estou vendo, aquilo que está estampado diante dos meus olhos. E é por isso que nós precisamos, irmãos, vigiar nas nossas ações, nas nossas atitudes e até nas nossas escolhas. Vamos continuar lendo aqui, que o tempo está passando, eu não percebi aqui. Tinha fama de estar viva, era reconhecida, talvez no passado tivesse experimentado o verdadeiro que? Avivamento. Então, essa igreja, irmãos, era uma igreja que talvez havia experimentado, mas com o tempo ela o que? Perdeu. Mas pastor, alguém pode se perder? Pode. Lembra de Sansão? Quem é que dava força para ele? Era Deus. O Espírito Santo de Deus estava sobre ele. Havia um voto na vida de Sansão. E quando o Sansão, irmãos, ele brinca com Deus, aí ele tenta de novo usar aquela força, a Bíblia fala que o Espírito de Deus havia o quê? Se retirado dele. Irmãos, é muito triste quando alguém perde o Espírito Santo de Deus. Sabe por quê? Bom sentido da palavra, você acaba servindo de zombaria para as pessoas. As pessoas irão zombar de você. Você vai achar que está com a bola toda, mas na verdade as pessoas estão olhando para você e zombando de você, dando risada de você, porque foi exatamente o que aconteceu com aquele homem que era forte, aquele homem que era temido, aquele homem, ou seja, que tinha a força de Deus sobre a vida dele. Foi humilhado, arrancaram os seus 2 olhos, perdeu, irmãos, perdeu completamente o brilho, a força, a admiração que as pessoas tinham por ele. Vamos continuar lendo. Sardes não tinha nenhum pecado escandaloso visível. Não encontramos nela as obras dos nicolaítas, nem de Baal, nem de Jezabel. Olhando de fora, era uma igreja com boa moral. As aparências, no entanto, enganam. Tinha reputação de saudável, mas estava morta. Jesus não achou suas obras perfeitas diante de quem? Do Pai. Então, aparentemente, irmãos, esta igreja, eu olho assim, por exemplo, às vezes você vai olhar para mim, você vai dizer assim, poxa, mas fisicamente o pastor está bem. Quer dizer, a pessoa olha para a gente, fisicamente, às vezes nós estamos bem. Mas se nós tivermos algum problema de saúde, quer dizer, só a pessoa sabe a dor que ela está o quê? Sentindo. Quer dizer, às vezes quem olha a pessoa vai dizer, poxa, mas aparentemente você está bem.
Então a mesma coisa, irmãos, acontece com a nossa vida, o que? Espiritual. Quer dizer, às vezes nós vamos aparentar estar bem, uma boa reputação, uma moral, quer dizer, até mesmo alinhada, mas Jesus não achou as obras daquela igreja o que? Perfeitas. Jesus não conseguiu encontrar a perfeição. E lembre-se que não havia pecado visível. Quer dizer, quem olhava, poxa, aquela igreja, aquele irmão, aquela irmã, aparentemente não tem nada que condene a sua conduta, mas na verdade era uma igreja que para Deus ela estava morta. E qual é a instrução, pastor, quando nós estamos assim? Vamos ver a instrução? Qual é a instrução? Nem tudo está perdido, irmãos, olha o que ele diz. A instrução, como voltar a ser igreja viva? Como experimentar mais uma vez o avivamento em uma igreja morta espiritualmente? Jesus dá a dica e faz um convite: consolida o que estava para morrer. Nem todos estavam espiritualmente mortos, alguns agonizavam sua espiritualidade, contudo, ainda podiam ser reavivados. Como fazer isso? Como reavivar uns poucos que estão morrendo? Resposta: lembra-te do que tens recebido e guarda o que tens. Eles ainda não tinham as instruções da palavra de quem, irmãos? De Deus. Só precisavam retomá-las. Haviam pessoas na igreja que não tinham se contaminado com o pecado. Apesar da frieza espiritual reinar, aqueles que estavam presos ao pecado, se houvesse um arrependimento, poderiam retornar ao caminho e terem seus nomes escritos no livro da vida. A promessa: o que recebeu aquele que retornou, além da maravilha notícia de ter o nome escrito no livro da vida, só isso já bastaria qualquer esforço. Também seria reconhecido diante de Deus e de quem, irmãos? E dos anjos. Ontem eu estava fazendo, irmãos, uma leitura acompanhando ali o estudo do livro de Apocalipse. Irmãos, vai ser tão maravilhoso as recompensas. Todas as cartas que nós estamos lendo, Deus ele elogia a igreja, ele corrige o erro da igreja e ele dá o que? A promessa. Ele diz: aquele que vencer será vestido de vestes brancas e não terá o seu nome riscado do livro da vida. Irmãos, depois que você morre, ninguém pode fazer mais nada por você. Depois que a gente morre, ninguém poderá fazer mais nada por nós. Então, por isso que hoje nós precisamos, irmãos, tomar a decisão de servir a Deus de todo o nosso coração. Ouvir o que o Espírito diz à igreja. Ouvir a palavra de Deus, obedecer os mandamentos de Deus, para que nós possamos receber a promessa. O cair é do homem, mas o levantar é de quem? De Deus. A igreja estava morta espiritualmente, mas eles sabiam o que eles tinham que fazer. Irmãos, todo mundo sabe qual é o caminho de volta para casa. O filho pródigo foi embora. Quando ele está lá no meio dos porcos, ele diz assim: eu preciso voltar para a casa da onde? Do pai. Ele sabia o caminho de volta? Sabia. Ele sabia o caminho de volta. Irmãos, nós sabemos o caminho de volta.
Pastor, eu quero ter essa unção, eu quero ter essa presença de Deus. Pastor, eu quero ser o sal, eu quero ser cheio do Espírito Santo de Deus. Eu não quero apenas fazer parte de uma estatística, não. Eu quero estar entre os escolhidos. A Bíblia diz: muitos são chamados. Quer dizer, Deus, eu quero estar entre os escolhidos. Eu quero, Senhor, em nome de Jesus, quando o Senhor abrir aquele livro, que o livro vai ser aberto, quando o Senhor abrir o livro da vida, que Ele vai descer com o livro da vida, que o meu nome esteja lá. Quer dizer, quando Ele olhar na lista e chamar Maria, João, Douglas, José, ou seja, seu nome está aqui, você foi aprovado. Você já percebeu que qualquer coisa que você faz, a gente fica numa ansiedade para saber se foi aprovado, sim ou não? E fica ali ansioso: pois, será que eu fui aprovado? Será que foi aprovado? Quer dizer, imagina, irmãos, naquele dia. Quer dizer, imagina aquele dia que o livro for aberto e você vê que o Pai chamando pelo seu nome. Irmãos, infelizmente, nós vamos aprender muita coisa aqui no estudo, eu não vou falar agora não, mas a gente vai aprender. Peço que você não falte, que você esteja com a gente vai saber o que vai acontecer com cada pessoa estudando o livro de Apocalipse.